A vida humana e o espírito mortal. Ramatiz Exílio Mais. O problema do vício de beber. Pergunta. Sem dúvida, os instrutores espirituais devem considerar o álcool um dos mais maléficos do nosso mundo, não é assim? Ramatiz. O álcool não é um dos maiores malefícios do mundo, mas de incontestável benefício para o ser humano. Ele serve para compor xaropes, tintas e medicamentos. Move motores, alimenta fogões, ilumina habitações, higieniza as mãos, desinfeta contusões e seringas hipodérmicas, limpa os móveis, extrai manchas de roupas e asseia os objetos. Destrói germes perniciosos e enriquece os recursos da química do mundo. Usado com parcimônia, estimula o aparelho cardíaco, acelera a digestão difícil e ajuda a queimar o excesso de gordura das pessoas idosas. O álcool é maléfico, avilta, deprime e mata quando os homens abusam de sua ingestão e chegam a degradar-se pela embriaguez. Pergunta. Sobre a vossa conceituação espiritual, o alcoolismo deve ser considerado um vício ou uma doença da humanidade terrena. Ramatiz. O alcoolismo deveria ser enquadrado mais propriamente no terreno psicológico, pois o alcoólatra é um doente que se enferma por sua livre e espontânea vontade, assim como certas doenças deformam e lesam o organismo durante a sua manifestação. A embriaguez também produz lastimáveis e perniciosos efeitos no corpo físico, ofendendo os delicados centros cerebrais e rebaixando o homem no conceito da moral humana. Surpreende-nos que os administradores, cientistas e autoridades de todas as nações terrenas movimentam campanhas contra o vício da maconha, da cocaína, da morfina e do ópio, e até procuram disciplinar o uso de entorpecentes farmacêuticos, mas negligenciam completamente quanto ao abuso do álcool e toleram seus resultados nefastos. Enquanto a medicina inverte somas apreciadas para pesquisar e sanear a moléstia de menor importância, descuram-se de erradicar o alcoolismo que lesa a vitalidade humana. Embriaga-se o rico com o uísque caríssimo e o pobre se degrada com a cachaça. No entanto, ambos se envenenam pelo mesmo tóxico pernicioso. Pergunta. Qual é o principal motivo da negligência das autoridades no mundo quando há o problema nocivo do álcool? Ramatiz. Há um velho provérbio no vosso mundo que diz: lobo não come lobo, justificando com bastante clareza o motivo do desleixo humano quanto ao problema cruciante do alcoolismo. Explica-se tal negligência, pois na terra tanto abusam do álcool homens sadios, enfermos, moços, mulheres, velhos, religiosos, cientistas, analfabetos, mendigos e milionários, e até líderes espiritualistas. Em consequência, não há interesse predominante e deliberado de extinguir esse flagelo, quando os próprios homens responsáveis pela sanidade da vida humana teriam de, primeiramente, extingui-la em si mesmo. Assim, combates com a energia, a prostituição, o abuso dos entorpecentes, as bacanais clandestinas e as diversas formas de crimes e furtos. Mas, paradoxalmente, descura-se do vício do álcool, em geral, o maior responsável por todos os acontecimentos trágicos e torpes do mundo. Pergunta. Como se poderia solucionar esse problema tão cruciante? Ramatiz. A Lures, explicamos que a graduação espiritual primária dos habitantes da Terra justifica os indivíduos desordeiros, inescrupulosos, injustos, feceninos, cruéis, mitificadores, ciumentos e desregrados. Motivo porque o orbe terráqueo ainda não merece ser governado por espíritos de quilate de um Francisco de Assis, Gandhi, Buda ou Jesus. Essas entidades santificadas jamais conseguiriam disciplinar ou administrar criaturas ainda tão desatinadas pela cobiça, ambição, pilhagem e guerras fraticidas, e em sua maioria preocupadas exclusivamente com seus próprios interesses. Malgrado o problema cruciante do alcoolismo, que degrada o moço negligente, a mulher ingênua, o homem desesperado ou o velho desiludido, os terrícolas despendem gastos nababescos para pousarem na lua e lá prolongarem o mesmo sistema nefasto de vida cruel e viciosa, já cultuada na terra. Consequentemente, a disciplina do homem quanto ao alcoolismo em breve há de ser corrigido pela administração sideral da terra.
Pois neste fim de tempos, o profético juiz final, já em execução no seio da humanidade terrena, deve ser exilados para outro orbe inferior, os responsáveis pelos desequilíbrios e empreitadas funestas que perturbam a vivência sádia do homem. Pergunta: quais são as consequências mais graves para os homens alcoólatras? Ramatiz: o alcoólatra é um indivíduo que já perdeu o senso direcional do seu espírito, pois vive em função do comando discricionário de uma entidade oculta que comanda todas as suas ações na vida física e até depois de desencarnado. Convinha que todos os homens seduzidos pela bebida alcoólica pudessem certificar-se dos cometimentos atrozes e terríveis próprios das vítimas do alcoolismo e tratamento nos sanatórios anti-alcoólicos. Elas assemelham-se a verdadeiras feras enjauladas que, entre uivos e clamores, torturadas pela ardência insofreável do vício degradante, ameaçam despedaçar-se de encontro às grades protetoras. São trapos vivos que se amontoam pelo solo e transpiram as emanações etílicas por todos os poros, compondo a fauna dos candidatos à morte em glória nas valetas do mundo ou expostos nos necrotérios públicos. É estarrecedor, após o exaustivo período sacrificial da gestação da mulher, na sua função sublime de procriar um filho, vê-lo tombado no lodo das ruas, marcado pelos estigmas viciosos do alcoolismo. Pergunta: no entanto, muitos estudiosos do problema do alcoolismo temem pela extinção da indústria de bebidas alcoólicas, considerando um desastre econômico e colapso fatal na fabulosa renda fiscal do país, o fechamento de fábricas de garrafas, barris, caixas, tampinhas, cortiças e copos, a redução de empréstimos, transportes e, consequentemente, a extinção da lavoura de lúpulo, cevada ou cana-de-açúcar, hão de causar os mais vultosos desempregos no mundo. Que dizer isso, Matiz? É absurdo, insensato e maléfico esse sistema de sustentação econômica terrícola através do álcool, pois ainda são mais catastróficos os prejuízos e as tragédias decorrentes de tal vício, em vez do desastre econômico. Desemprego e déficit da renda fiscal, que podem ser remediados por outros recursos mais sensatos. O alcoolismo é o responsável direto pela maior parte dos latrocínios, prostituições, doença, miséria, luxúria, orgias, desordem, desventuras domésticas e maltrato na família. A indústria e o comércio que o sustentam lembram um monstruoso vampiro a sugar as forças sadias de toda a humanidade. Qual é a vantagem do mundo em manter a indústria macabra e funesta se o álcool devora o organismo do próprio homem? Além de ser combustível indireto a tuberculose, câncer, cirrose, sífilis, degenerações renais, pancreates, embrutecimento cerebral, imbecilidade, histeria, epilepsia, neurose, lesões orgânicas, prostração física, enfraquecimento nervoso, taras hereditárias e esterilidade. Mas um homem, em sua imbecilidade, chega até a glorificar o abuso do álcool, que valoriza o produto nefasto, como se o acontecimento vicioso e degenerativo fosse realmente algo de notável. A cultura, glória, filosofia, o cientificismo de um povo. A Alemanha orgulha-se de sua cerveja, a Rússia da vodka, a França, a Espanha, Portugal e Itália dos seus vinhos famosos. A Escócia e a Inglaterra são países mais conhecidos pelo seu whisky do que por suas realizações históricas. A América Latina proclama a preciosidade do rum de Cuba, da tequila do México, da cidra da Argentina, enquanto o próprio Brasil muito se envaidece pela sua famigerada cachaça. Sem dúvida, tudo isso poderia ser consagrar um país, caso fosse usado com parcimônia, que não conduz ao vício e à degradação, pois há povos cujos louvores provêm dos seus saborosos pêssegos, morangos, figos ou deliciosas uvas. Malgrado a bebida alcoólica ser excelente fonte de renda fiscal, paradoxalmente, o seu abuso provoca o dobro dos gastos da administração pública de cada país. Ante a série de enfermidades, degenerações orgânicas, crimes, desastres, acidentes, infelicidades, embrutecimento e descaminhamento da juventude, há verbas vultosas para atender à manutenção de asilos, hospitais, cárceres, presídios, institutos de recuperação psíquica e excepcionais de filhos de alcoólatras. Pergunta: alegam alguns homens celebres que, se Deus permitiu a descoberta do álcool no mundo, evidentemente é para se bebê-lo. E a própria Bíblia narra a feliz descoberta de Noé na fermentação da uva, assim como o uso costumeiro de bebida alcoólica entre as primeiras tribos judaicas. Que dizeis, Ramatiz?
Deus não induziu a descoberta do álcool para um homem se embriagar, assim como da descoberta de ácido sulfúrico ninguém deve se matar. Ele quis prover à humanidade de um elemento útil para aliviar os problemas mais simples da vida. Caso o Senhor considerasse o álcool bebida para ser ingerida sem qualquer controle, é indubitável que também teria criado as fontes, os riachos, rios, prens de vinho, cerveja, uísque, licores e cachaça, jamais tê-los enchido de água. Mas é a concupiscência, a ganância, a cobiça, a avidez, a falta de escrúpulo, de lucros ilícitos e faz que induz os homens a se explorarem mutuamente no intercâmbio do alcoolismo oneroso e funesto. Por isso a propaganda alcoólica é feita por hábeis artistas através de quadros atraentes multicores que sugerem hipnoticamente as mais excêntricas bebidas corrosivas, a cota de verdadeiras ambrosias dos deuses. A imprensa, o rádio, a televisão e os cartazes de rua seduzem os incautos e avivam-lhes o desejo para preferir certo alcoólico da moda. Aliás, maquiavelicamente a indústria já introduz álcool em doces, chocolates e bombons afins, a fim de habituarem desde muito cedo as crianças ao condicionamento tóxico e assim garantir novos clientes no futuro. Que importa aos homens ambiciosos, egoístas e inescrupulosos a aventura do próximo, desde que possa aumentar a sua receita financeira? Embora certas descrições da Bíblia que aparentemente endossam o uso do álcool, Jesus e seus apóstolos nada disseram de favorável a esse vício nefasto. Aliás, Paulo de Tarso é bem claro quando assim adverte: nem os idólatras, nem os adultérios, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os que se dão à embriaguez, nem os maldizentes possuirão o reino de Deus. Coríntios 6, 9, 10. E antes dele já dizia o célebre profeta Abacuque: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Pergunta: porque até homens de talento louvável e capacidade criadora têm se deixado aviltar completamente pelo álcool? Matiz. Não há dúvida, foram vitimados pelo álcool homens de avançada sensibilidade como Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire e outros que deixaram um rastro luminoso à superfície do orbe. No entanto, os homens consagrados nas esferas científicas ou da arte do mundo material também podem ser pobres analfabetos espirituais. Nem sempre o talento do mundo é sinal de que se faz o conhecimento da verdadeira vida do espírito imortal. Em geral, tais homens se estiolam na pesquisa demasiada dos valores da vida física, numa especialização isolada do panorama espiritual, ignorando a lei do karma e o processo justo da reencarnação, que lhes poderia solucionar inúmeros problemas da vida em comum. Alguns atribuem-se excessivo valor quanto à sua personalidade incomum na face da terra e chegam a se mostrar humilhados porque o destino ligou-os à família vulgar humana. Infelizes no lar ante o clima prosaico e primário da parentela consanguínea, mal sabem que a lei os imantou a criaturas desaducadas que exploraram no passado. Revoltam-se alguns contra um pseudo criador que os fez nascer empobrecidos, ignorando que a trama kármica os desvia incessantemente da fortuna material e motivo de desmandos funestos no pretérito. Os mais inteligentes transformam a sua desventura pessoal num melodrama cósmico e vivem sob intenso protesto contra quaisquer motivações divinas. Outros exaltam a boemia regada a álcool, justificando o seu próprio vício como válvula de escape para a poesia, a pintura, a literatura e os dramas novelescos. No entanto, muitos desses bêbados intelectualizados são homens vulgares, que atormentam os filhos ou infelicitam o ambiente doméstico, malgrado os seus arroubos geniais e epigramas incomuns. Embora sejam escritores, poetas, dramaturgos ou artistas, quando se embriagam, regridem ao nível dos homens primários, cujos sentimentos se afogam nas ondas do instinto animal. Em geral, a esposa heróica se curva sobre o tanque de lavar roupas, atravessa a madrugada com um ferro de engomar, ou se humilha na limpeza dos casarões alheios, desdobrando-se para sustentar, vestir e educar a prole faminta, enquanto o esposo de talento percorre as bodegas lançando ditos inteligentíssimos ou compondo poesias de alta emotividade. A boemia sustentada à base de cachaça ou de uísque, mesmo quando se trata de bêbado capaz de tecer as mais delicadas filigranas sonoras
e poéticas, não oferece nenhum motivo para louvores extemporâneos. Pergunta. Mas a história e a literatura do mundo exalta bastante os poetas, artistas, músicos, os quais, embora fossem noctivagos e bebarrões, deixaram sinais brilhantes de sua passagem pelo mundo terreno. Ramatiz. Sob o critério de julgamento feito pelo mundo espiritual, os valores terrenos mudam completamente de interpretação, pois só prevalece no além-túmulo as virtudes do espírito imortal. É flagrante a incoerência do homem que traça roteiros luminosos e geniais no campo da poesia, na arte, da crítica, do teatro ou da literatura, mas não consegue movimentar-se de modo digno e sensato junto à família. O sentimento de bondade, ternura, humildade, renúncia, felicidade, fidelidade e amor não são exclusivos do homem talentoso científico, mas qualidades insígnias do homem. Muitos gênios forjados nos elementos transitórios do mundo material e distinguidos lisonjeiramente pela história são espíritos débeis e escravos dos vícios, exaltando a boemia improdutiva. Muitos desses boêmios talentosos, mas ignorantes da realidade espiritual, que alegram as ruas e os botiquins das cidades, costumam abandonar a família como um lastro inútil, oneroso e humilhante. Outros trocam a companheira devotada, laboriosa e resignada, que o serviu nos dias mais aflitivos, pela mulher volúvel, ociosa e ladina, e a elegem como inspiradora de suas obras excêntricas. Causa estranheza que tais gênios só despertem a sua veia poética ou a inspiração artística sob o aquecimento do álcool corrosivo, mas quando sóbrios são incapazes de conseguir um litro de leite para os filhos. Nenhum ensinamento duradouro pode legar à humanidade os poetas, filósofos e artistas que, para produzir algumas obras geniais, principiam justamente escrevendo o drama covarde e inescrupuloso de abandonar a família, que valem para o mundo cada vez mais sedento de esclarecimento espiritual. A alacridade, as rimas, os conceitos, os filigranas, os pensamentos e as graças literárias dos poetas ou gênios alcoolizados, que, sabendo cantar a epopeia da vida humana, não consegue manter a alegria do próprio lar. Pergunta. Pergunta. Os homens geniais, mais boêmios e beberrões, quando desencarnam, também sofrem as mesmas consequências aflitivas próprias das vítimas da embriaguez sem qualquer talento ou cultura? Ramatiz. A lei espiritual preceitua a cada um será dado segundo as suas obras, e não quanto à sua cultura, crença, inteligência ou alacridade boêmia. O alcoólatra de qualquer natureza, ou mesmo capaz de criar o mundo de letras ou da arte, quando desencarna, sofre no perispírito as consequências mortificantes da ação corrosiva do tóxico alcoólico, assim como um arsênico tanto queima a pele do homem ou da mulher, do bandido ou do santo, do gênio ou do analfabeto. Isso é uma questão de química transcendental e não tem a ver com a condição social, cultural ou religiosa do homem no mundo físico. Aliás, a inteligência ou genialidade humana que distingue o homem na face terráquea pode ser completamente inútil para a criatura ainda distante da sabedoria espiritual do mundo angélico. O artista genial pode criar deslumbrante obra no mármore provisório do mundo físico e, no entanto, ser um péssimo escultor na sua própria felicidade. O escritor talentoso pode comprar admirável texto literário de esclarecimento psicológico aos encarnados. Continuando um analfabeto nas suas resoluções espirituais. A verdadeira sabedoria é alicerçada nas coisas definitivas do espírito imortal, uma vez que o mundo físico é apenas um meio e não um fim da existência humana. Átila, Gengis Khan, Alexandre, Júlio César, Aníbal, Carlos Magno, Napoleão, Hitler foram gênios, mas no conceito de guerra. Seu talento e habilidade eles os empregaram destruindo a pilhagem e pilhando outros povos. Passaram pelo mundo execrados por essa genialidade enfermiça que deixou gemidos e mortes no seu rastro de sangue. No entanto, os gênios também foram Vicente de Paulo, Francisco de Assis, Paulo de Tarso, Buda, Krishna, Confúcio, Gandhi ou Jesus. Porém, sábios espirituais que consagraram na estratégia sublime de melhorar e enriquecer a vida da humanidade. O sábio autêntico é aquele que sabe administrar a sua própria vida espiritual, proporcionando a si mesmo a aventura eterna. Jamais é genial quem conquista povos ou tesouros materiais.
mas desencarna possuindo um árido deserto no coração. O problema da aventura espiritual é assunto particular. Por isso, muitos gênios, artistas e cientistas que fartaram de álcool seu corpo pelas espeluncas do mundo enquanto deixavam a família a minguar de um pedaço de pão, infelizmente acordaram no além-túmulo estarrecidos e desgraçados ante a tragédia que passaram a viver em si mesmo. Sofreram a mais atroz desilusão, desaparecendo-lhe a garridice, o sarcasmo e os epigramas com que se aureolavam no mundo físico e deslumbrava os fãs através dos jogos em comum de palavras e recitativos alacres. Muitos desses famosos beberrões ironizavam os tolos da crença da vida imortal, mas para sua infelicidade confundiam a sua própria incapacidade de apercebimento da realidade divina, na convicção de avançada sabedoria pessoal. Malgrado terem sido cultos oradores, abalizados filósofos e argutos psicólogos, ágeis de raciocínio, famosos e ricos de epigramas aguçados, eis que após o falecimento precisam apoiar-se servilmente na textura que lhe oferece a esposa inculta, inexpressiva e resignada, que no seu orgulho intelectivo eles abandonaram na terra. Pergunta: fomos informados de que o álcool chega a produzir modificações na contextura do perispírito. Podereis dizer-nos algo a respeito desse acontecimento? Amatiza. Não há dúvida, a anarquia física do bêbado a anarquia física do bêbado é apenas o reflexo de sua mórbida desordem psíquica. Assim, quando desencarna, o seu perispírito desfigurado pela ação corrosiva hetero-astralina do álcool plasma um espectro larval, vampírico e horrendo que impressiona e assusta as almas mais tímidas. Aí na terra o corpo desfigurado, bamboleante e repulsivo reflete a desagradável plastia da sua organização perispiritual, cujo tecido delicadíssimo e profundamente sensível às ações mentais. O bêbado descuida-se do seu vestuário, tornando-se excêntrico e extravagante. Interpreta a vida a seu modo e confunde anomalias censuráveis com a naturalidade da existência. Irrita-se facilmente, discute numa fatigante verborragia as coisas mais simples e tolas. Contradiz-se, revolta-se, rebaixa-se moralmente e perde o senso psicológico do ambiente. Vive a existência à parte, os seus delírios são constantes e mesclados de alucinações visuais e auditivas, degenerando-se os seus órgãos físicos, inflamam-se os intestinos, o estômago sob a ação corrosiva do álcool, atrofia-se o fígado, dificultando-se a drenação renal e fatiga-se o coração. Então seu aspecto modifica-se numa feição estranha. O rosto de cor terrosa, olhos empapuzados, injetados de sangue. O ébrio costumais se impressiona e se horroriza à sua feição quando, depois de desencarnado, defronta a sua imagem refletida na condensação fluídica do meio astralino, pois alguns fogem espavoridos de si mesmos, lembrando as histórias fantásticas de o médico e o monstro. Pergunta: mas o álcool certas vezes não parece excitar a inteligência do homem e o faz revelar conhecimentos que ocultava quando sóbrio? Amatiza. O álcool de princípio produz certa euforia ou sensação de bem-estar no homem que pode ser interpretada da conta de agradável contemporização para as mágoas da vida. Mas o fato de certos indivíduos tímidos e introvertidos que depois de ingerirem algo passam a fazer pilhérias, tortando-se, irônicos, desembaraçados e audaciosos, não comprova que o álcool os torna mais inteligentes. Se assim não fora, bastaria ministrar o álcool a um imbecil e ele se punha a compreender as ideias sensatas, pontificando com segurança entre eruditos. Pergunta:
Há afirmações médicas de que o câncer também provém do alcoolismo, tal qual como a cirrose hepática. Que dizeis, Ramatiz? O câncer é originário de diversas causas, tanto viróticas, químicas, traumáticas, enzimáticas e até psíquicas. Pois é uma consequência de qualquer anomalia e desordem do ritmo da vida. Mas a sua maior proporção distribuidora provém do karma de espíritos que no passado empregaram mal as forças criadoras da magia a fim de satisfazerem o seu interesse e egotismo, causando prejuízos a outrem. E como o câncer é a materialização de atitudes humanas censuráveis ou perturbações no ritmo da vida, também pode originar-se da alimentação nociva, no vício do álcool, do fumo, de entorpecentes, aviltamento sexual, abortos e demais violências praticados contra o princípio harmônico da vivência do homem. Assim, o câncer também se produz nos próprios animais, cuja domesticação por parte do homem os violenta na vivência normal, selvática, onde atendem a um ritmo sadio da vida, perturbam-se de início pelos equívocos da alimentação do sal e açúcar químicos, do alimento quente condimentado. Aliás, até os vegetais podem tornar-se cancerosos, como já tem sido observado quando perturbados no seu crescimento natural, comprovando que o câncer, em suma, é consequência de qualquer alteração no ritmo normal da vida. Obviamente, pelo seu efeito corrosivo e degenerativo, o álcool facilita nos indivíduos mais vulneráveis o clima eletivo para mais rapidamente se manifestar o câncer. A penetração sistemática do tóxico alcoólico nos tecidos delicados do organismo físico inverte os polos criadores da vida e propicia a subversão cancerígena. As células desvitalizam-se, modificando-se no esquema biológico, até se tornarem lixo micro-orgânico, pesando na economia do organismo, depois de minadas na sua base fundamental criadora. Da mesma forma, a radioatividade em excesso ataca a intimidade delicada da medula óssea e altera a função criadora do processo da hematopoese, que é responsável pela produção de glóbulos vermelhos, o que resulta a leucemia ou câncer sanguíneo. Pergunta. Mas o que poderíamos entender por câncer kármico, Ramatiz? O câncer kármico resulta da vertência da carga psicotóxica do perispírito para o corpo canal, espécie de residual nocivo de energias destruidoras. Que o espírito mobilizou em vidas anteriores na prática de feitiçaria mental, verbal e física. Não é propriamente um castigo divino, mas consequente perturbação no mecanismo normal do intercâmbio das forças primárias provindas da Terra, em choque com as energias espirituais descidas do além. Os radiologistas que morrem de radiodermite não são castigados por exercer profissão incomum e perigosa, mas eles sofrem apenas o efeito da causa nociva radioativa, que é inerte ao mecanismo e à técnica radiológica. Assim, os espíritos que, na sua ambição e ignorância das leis da criação, mobilizaram certa energia primária de fácil inversão destruidora, terão de suportar a dolorosa condição de cancerosos futuros, quando para sua própria aventura espiritual precisarem drenar do perispírito o indesejável morbo deteriorado. Sabe-se que a eletricidade é uma força criadora ou destrutiva, conforme seja aplicada à sua polaridade, pois ela tanto produz a luz, calor, como regela e mata na inversão dos polos. Eis então porque o câncer incide mais nos órgãos vulneráveis ou ofendidos do homem alcoólatra, como o esôfago, o estômago ou então os pulmões, dos fumantes inveterados. Pergunta. A cirrose do fígado é uma consequência específica do alcoolismo, como afirmam os médicos. Ramatiz. Realmente, entre os beberrões inveterados, a cirrose é especialmente provocada pelo abuso do álcool, tal qual verificou René Laennec, o descobridor da auscultação médica e fundador da medicina anatomoclínica.
quando verificou que 90% dos casos de cirrose eram motivados pelo alcoolismo. O álcool penetra quase que totalmente na delicada estrutura do fígado, que então degenera pela proliferação gordurosa e constrição das veias oriundas do intestino. Sob tal pressão, o sangue é obrigado a filtrar a sua parte líquida na região do ventre, surgindo então a ascite, molesta mais vulgarmente conhecida como barriga d'água. Mas convém observar que também há uma pequena percentagem de pessoas que sucumbem de cirrose hepática, como crianças, mulheres e homens abstêmicos. Acontecimento que deve ser estudado sob o crivo do karma, em que talvez abusaram do álcool em vidas anteriores. O álcool acelera o curso mórbido do fígado nas criaturas deficientes, sendo uma imprudência a embriaguez frequente, quando ainda não se sabe qual seja o verdadeiro potencial de resistência desse órgão ao tóxico alcoólico. E depois que surge a cirrose, nada mais há a fazer, pois se trata do órgão de maior importância na vida do homem e de mais difícil recuperação após a degenerência celular. Degenerência celular? Pergunta. Se o álcool é tão nefasto, por que os médicos em certos casos prescrevem o uso de uísque para atender à deficiência do coração e descobrir os vasos sanguíneos e desobstruir os vasos sanguíneos? Amatiza. Em dose moderada, o álcool estimula a função das coronárias e auxilia a drenação de resíduos, pois é um dissolvente de gorduras, mas se torna um elemento indesejável com a continuidade, pois excita e acelera as contrações do coração, elevando o metabolismo da vida. O esgota mais cedo e o altera no seu trabalho de diastole e sistole após esse doping muito frequente. Um cavalo exausto sob forte carga, quando é rigorosamente açoitado, mobiliza os mais hércules esforços para cumprir a sua tarefa exaustiva. E talvez consiga mesmo realizá-la, mas isso não demonstra que o animal tenha se recuperado da exaustão anterior, pois em face de ser excitado nas suas derradeiras energias, pode ficar impedido de prestar serviços bem menores no futuro. A aceleração do metabolismo cardíaco por meio do uísque no sistema circulatório já intoxicado também provoca a depressão mais cedo. Cientificamente, o mais aconselhável é o repouso orgânico, a alimentação vegetariana desimpedindo a circulação das gorduras e toxinas que obstruem as coronárias, inclusive a exoneração intestinal através do velho método das comadres. Os alcoólatras, em geral, quando atinge a velhice, sofrem de má circulação sanguínea, devido à opressão da rede vascular e à estagnação do sangue mais à superfície do corpo do que em sua intimidade. Isso deixa o bêbado de faces congestas, olhos injetados, nariz rubicundo e frequentemente sujeito a afecções bronquiais, resfriados e gripes, pigarros, laringites e asma, que resultam na perturbação circulatória dos órgãos de respiração. Não há dúvida de que um enfermo sentir-se-ia melhor sob a excitação momentânea do álcool. E pela súbita elevação do seu metabolismo orgânico. Mas é provável que esse tóxico também reduza a sua cota de vida física e ainda apresse mais cedo o destrambelho cardíaco. Enquanto o indivíduo abstêmico é mais fácil de cura, frequentemente os alcoólicos são débeis em sua defensiva orgânica contra o surto de enfermidades mais comuns. Pergunta. Informes médicos explicam que, devido aos desregramentos alcoólicos de pais ou avós, os seus descendentes nascem imbecis e retardados mentalmente. Isso não é desmentindo a lei do karma, pela qual os filhos não devem pagar os pecados dos pais. Amatiza. Nenhum espírito que foi abstêmico de álcool em vidas físicas anteriores há de renascer com a tara kármica de alcoolismo, pois é verídico que os filhos não pagam pelos pecados dos pais. Quem nasce descendente de família alcoólatra é, por isso,
acicatado pelo desejo de beber. Não há dúvida de que, em existências passadas, entregou-se a tal vício, talvez seja o próprio responsável pela tara alcoólica da família onde renasce. Muitas vezes o avô ou bisavô alcoólatra retorna à mesma família, como neto ou bisneto, mas sob a responsabilidade de expurgar em si mesma a tara que imprudentemente impôs à sua linhagem familiar. A ascendência humana pode se degradar, como explicam os médicos, quando é oriunda de pais alcoólicos. Os descendentes podem desfigurar-se física e mentalmente, uns propensos à epilepsia, alguns à esquizofrenia e outros à histeria incontrolável. Mas graças à sabedoria divina, que sempre age com mais evidente espírito de justiça e coerência, os indivíduos de tara etílica são infecundos, a fim de evitar uma proliferação desregrada e capaz de abalar os alicerces genéticos da raça humana. Pergunta: o álcool é nocivo à gestação? Ramatiz: o álcool é prejudicial à gestação e quando as mães o ingerem em demasia durante a gravidez perturba a formação do feto e pode dá-lo à luz com a tara da histeria ou esquizofrenia. Há casos também que degenera o filho gerado sob a ação do álcool, mesmo por parte do pai ou dos pais. Como é comum a bebedeira na noite de núpcias, em que o germe responsável pela fecundação já inicia o seu ciclo de vida sob a ação tóxica perturbadora. A surdez, os defeitos de visão, as paralisias, a mudez e outros efeitos patológicos também podem ser de origem alcoólica. Pergunta: não seria uma injustiça o espírito reencarnante sofrer prejuízo na sua organização carnal só porque seus pais estavam ébrios no momento da fecundação? Ramatiz: embora não haja duas encarnações perfeitamente semelhantes na Terra, em geral, o espírito inicia a composição do corpo no ventre materno logo após o espermatozoide fecundar o óvulo feminino. Então o perispírito, já reduzido à configuração fetal, pode encaixar-se no ventre perispiritual da mulher terrena, dando início à convergência das energias heterofísicas para preencher o molde original. Assim, o duplo etérico, o veículo intermediário entre o espírito e o corpo físico, também vai se modelando gradativamente conforme a materialização do feto físico. Os técnicos siderais responsáveis pelo evento reencarnatório só vinculam o espírito ao campo biofísico da progenitora depois de ajustá-lo através dos cromossomos à linhagem ancestral hereditária e atendendo ao programa kármico do encarnante. Em consequência, o espírito de melhor padrão sideral faz jus a um organismo sadio e de boa contextura nervosa. E por esse motivo não deve nascer de pais alcoólatras. No entanto, o ex-alcoólatra do passado será encaminhado para descender de pais alcoólatras, e tal processo se efetua por afinidade espiritual, e jamais sob qualquer determinação divina injusta. Quando o espírito de bom quilate espiritual verifica que se contaminou, o embrião que lhe deve proporcionar o corpo físico, isso por força da embriaguez dos pais durante a fecundação ou da imprudência materna na fase gestativa, ele pode desligar-se do processo reencarnatório, se assim preferir, sendo imediatamente substituído por outra entidade afim ao caso. Pergunta: supondo-se que a mãe se põe a beber durante a gravidez, mas só na proximidade do parto é que se verifica a lesão no feto, o que sucede após longo tempo já decorrido na vinculação do espírito encarnante? Ramatiz: em tal situação, os técnicos do além interferem e libertam o espírito que não merece um destino tão inglório de um corpo físico lesado pelo álcool, pois não há injustiça por parte da administração sideral. Isso então pode ocorrer através do aborto inesperado, ou se não é conveniente, pôr em perigo a vida da mãe. Mesmo imprudente, o nascituro não se cria
ante a impossibilidade de outro espírito ainda vincular sem tempo ao comando psicofísico. Sem dúvida é desventurada a mãe que perde o seu descendente após 9 meses de gestação e sacrifício, quando, por causa de sua imprudência ou vício censurável, frustra o trabalho exaustivo do próprio espírito reencarnante e o obriga a desvencilhar-se de um corpo perturbado e karmicamente imerecido. Desde que a lei kármica dispõe a cada um segundo as suas obras, os pais que se embriagam na noite de núpcias e podem lesar o germe da fecundação ante a gestação de um corpo defeituoso para o espírito encarnante, candidatam-se à amargura de procriarem filhos retardados, esquizofrênicos, mentecaptos, nervopatas ou alcoólatras, que passam a substituir a entidade espiritual que é liberada por não merecer a tara do alcoolismo. Nenhum espírito encarnante é injustiçado por qualquer eventualidade desastrosa ou indesejável, pois o seu guia e amigos desencarnados vigiam e protegem-lhe. O processo reencarnatório é perfeitamente vinculado ao programa kármico elaborado. Pergunta. Pergunta. Mas conhecemos casos de pais alcoólicos que logram descendência de filhos inteligentes e equilibrados na sua formação moral. Que dizer isso, Matias? Até esse momento temos referido a espíritos deficientes que se vinculam por afinidade a corpos gerados de pais alcoólatras. É o caso de entidades que são liberadas em tempo porque não lhe cabe viver em corpos lesados sob o determinismo kármico. No entanto, quando o filho de alcoólatra supera a tara etílica e ainda se destaca por uma conduta ilibada, é porque ali se encontra a entidade messiânica de alta estirpe espiritual, cuja luz potente extermina os germes malignos e elimina os cromossomos enfermiços. Isso comprova que, apesar dos conceitos de atavismos, tara e heranças mórbidas congênitas tão propaladas pela ciência do mundo, um fundamento de tais acontecimentos é caracteristicamente espiritual, pois decorre do tipo de destino kármico e das necessidades do espírito encarnado, em justa posição com os pais físicos. Os efeitos gestativos enfermiços podem ser superados pela presença de um espírito nobre, o qual impõe a sua força espiritual superior, comprovando a eficiência da luz sobre a treva, do bem sobre o mal. Acresce também que os técnicos espirituais interferem e protegem as encarnações superiores. Assim como na Terra, as autoridades de um país mobilizam um máximo de proteção aos visitantes ilustres e dignos. Assim como de um rio lodoso pode filtrar-se a água limpa, o campo angélico extrai dos elementos genéticos humanos apenas o que é sadio e aproveitável para uma composição orgânica elogiável. O corpo físico é um instrumento de ação do espírito na matéria. Por isso, enquanto a formação do corpo físico, o espírito glutão desenvolve o estômago. O intelectual preocupa-se com a construção de um cérebro da melhor capacidade possível. Os germes da fecundação ficam imunizados de qualquer lesão provocada pelo residual de família alcoólatra, quando os técnicos vigiam atentamente o processo gestativo até o final da delivrance. A luz pródiga do espírito sublime dissocia e carboniza todas as substâncias astralinas perniciosas ao campo genético materno, onde ele se encarna. A presença de entidade superior em missão sacrificial e vinculada ao ventre de mães degeneradas pode enternecê-las a ponto de sensibilizar-lhe o sentimento materno ainda rudimentar. Enquanto Messalina sentia ânsias de nutrição inferior e desbragamento alcoólico pela presença do espírito de Nero vinculado ao seu ventre, Maria vivia em êxtase desprendida das necessidades físicas ante o sublime Jesus, unindo-se ao seu corpo. A vida humana e o espírito imortal, Ramatiz, Exílio Mais.